Hoje vamos prolongar as reflexões da última sessão de quinta-feira à noite. Hoje vamos continuar no domínio da expressão política comparada para ver agora a expressão fora do sistema. Expliquei a última vez, analisei com vocês a expressão institucional para mostrar como o sistema político organizava, previa mesmo, a circulação das demandas, a expressão dos governados, mas, do outro lado, o governado teve que pagar o preço do direito que foi aberto para se expressar, porque devia conformar-se com algumas regras de jogo, e do outro lado, o processo dessa expressão institucional levava a um fato paradoxal, que o governante, através das regras do jogo, através da formação de atores especializados, tinha uma espécie de controle estreito sobre a palavra dos governados. O que vamos ver hoje é diferente, porque vamos abandonar a expressão institucional para entrar nas expressões fora do sistema, onde não há controle, não há regras de jogo. O que a expressão fora do sistema perde em permissividade, perde em capacidade de ressonância, ganha em liberdade, autonomia. O governado que se expressa fora de canais institucionais tem a palavra livre. Estas formas diferentes de toma de palavra livre que gostaria de analisar e comparar com vocês hoje à noite. Evidentemente, nos achamos numa situação onde a ciência política não tem muitos recursos e onde os trabalhos não são muito numerosos. Mas é fácil analisar a expressão institucional porque há indicadores, o voto, o militantismo, a comunicação política em todas as suas formas, mas por definição a expressão fora do sistema leva a todo o quadro de análise. A expressão fora do sistema é muito difícil de pegar, de prender. Não é nem totalmente repressiva, nem totalmente canalizável. O argumento que desenvolverei é que essa expressão livre, fora do sistema, que vai ser o essencial da dinâmica política dos sistemas que conhecemos. É a ela que devemos as grandes transformações políticas. Gostaria, primeiro, analisar as diferentes formas de expressão fora do sistema, comparando-as. E em um segundo momento, gostaria tomar 3 exemplos: o exemplo chinês, o exemplo muçulmano, o exemplo dos Estados europeus, para mostrar como nessas 4 figuras a expressão livre movimentou, transformou as condições da ação política e as condições do governo. De um ponto de vista metodológico, temos que ser prudentes. Não há instituição hoje à noite e o método institucional aparece como incapaz de pegar tudo do que vamos falar. Metodologicamente, sou levado a tomar um pouco mais de distância do objeto, como eu fiz antes. Quais as diferentes formas comparadas de expressão política? Gostaria de apresentar 3. Os movimentos sociais, os movimentos populares da ação política e as revoluções.
são as três formas de expressão fora do sistema, três formas de expressão que se desenvolvem fora de todo o controle institucional. Primeiro, os movimentos sociais. O que é o movimento social? Conceito muito utilizado, mal definido, e como eu faço, vou propor uma definição. O movimento social é uma organização identificada que tem por objetivo em princípio específico agrupar os indivíduos em procura da pesquisa de objetivos, da investigação de objetivos precisos. É assim que o movimento social é geralmente definido. Estou me inspirando particularmente, sem pegar a definição total de Alain Touraine, um dos que mais trabalhou essa questão. É um especialista na América Latina. Uma organização, o movimento social não é espontâneo, não há em sociologia fenômenos espontâneos totalmente, que tem um objetivo orientado sobre um objetivo específico e que procura mobilizar sobre objetivos que são também colocados claramente. O que diferencia os movimentos sociais dos movimentos populares de ação política, que eles não têm um objetivo bem claro especificamente, bem mostrado. Como comparar esses movimentos sociais? Gostaria de partir do trabalho de um importante sociólogo americano, o mais importante sociólogo, Anthony Oberschall. Oberschall. Um livro sobre o qual se falou muito, que se chama Movimentos Sociais e Conflitos Sociais. E aí ele diz: podemos classificar os movimentos sociais em função de dois critérios: a forma como eles são organizados de um lado e a maneira como eles se inserem na sociedade do outro. A maneira como são organizados. Há três formas de construir e organizar um movimento social. A forma comunitária. Vocês sabem o que é uma comunidade? Um grupo natural, família, cidade, clã, tribo, comunidade religiosa. Essa comunidade natural, na qual o indivíduo se identifica, leva à frente o movimento social, o movimento protestatário. Segunda figura, o movimento social pode ser associativo. O contrário, os indivíduos que não se conhecem vão aliar-se, coaligar-se, porque existe o sentimento de dividir interesses, sentimentos comuns. A prática sindical, os grupos de interesse, os grupos de pressão. Terceira figura, o movimento social pode organizar-se de forma implícita sobre a base de solidariedade de redes individuais, fora das estruturas propriamente organizadas, mas através de contatos que os indivíduos terão entre eles. O que distingue os movimentos sociais faz parte da sua organização. Oberschall diz também que podemos classificá-los em função da sua maneira de inserção na sociedade, sua forma de inserção. Temos dois tipos contraditórios: os movimentos sociais que visam a integração social, que se constituem para reclamar integração na sociedade.
eu me considero excluído, maltratado, eu vou me mobilizar para ser melhor tratado, ou seja, melhor integrado na sociedade, com finalidade integrativa. Ou, contrariamente, podem existir movimentos sociais com pretensão segmentária. Se constituem para sair da sociedade. Eu me considero como diferente da sociedade, do resto da sociedade. Eu me considero como diferente dos outros. Eu quero deixar essa sociedade, quero sair dela. Então, vou fazer uma coligação para sair da sociedade a qual eu formalmente pertenço. Se cruzamos o critério da organização e o critério da inserção na sociedade, vamos construir 6 tipos de movimentos sociais, porque temos 3 modos de organização. 3 multiplicado 3 vezes 2 igual a 6. Se fazemos uma rápida revisão, veremos que esses 6 tipos são provavelmente os 6 tipos mais correntes de movimentos sociais que existem no mundo. O primeiro, que chamaremos A, um movimento social comunitário que reivindica a integração. É um movimento social que se organiza sobre a base de uma integração comunitária forte, sobre um grupo comunitário constituído e que demanda uma melhor inserção na sociedade. Esse fenômeno é frequente nas cidades em transição, como as pequenas cidades, quando as pequenas cidades se revoltam porque são mal tratados pelo Estado, mal integrados no jogo social, mal integrados na sociedade. O movimento social que se constitui nesse momento vai mobilizar o conjunto da população. É interclassista. O conjunto da população vão coligar-se sobre uma base comunitária, o fato de pertencerem à mesma cidade, para demandar um melhor tratamento ao Estado. Quando estive na Colômbia, eu fui testemunha de uma greve e tive que permanecer numa cidade sem eletricidade. E toda a cidade se mobilizou para pressionar o Estado, para que o Estado, não querendo uma autonomia, para que o Estado oferecesse subvenções, dinheiro suplementar. Fenômeno muito frequente nas sociedades em desenvolvimento. O tipo B, o tipo de movimento social que se constitui a partir de redes individuais e numa necessidade de integração. Os indivíduos se organizam em redes para exigir melhores tratamentos, favores. E aí encontramos o que vimos semana passada, ou seja, a relação de clientelismo. A relação de clientelismo pode ser o suporte da protestação. Através do meu chefe, vou pedir vantagens de integração na sociedade, vantagens materiais novas. Um movimento social clientelista ou parede, muito frequente nas cidades desenvolvidas e subdesenvolvidas. Mas em relação às zonas periféricas da sociedade,
que vão utilizar as redes como forma de contestação. O terceiro tipo, tipo C, que é uma organização associativa com uma forte vontade de integração. É, por exemplo, a contestação sindical, onde os indivíduos se coligam para reivindicar vantagens do Estado distribuidor. O movimento operário é um paradoxo sobre o qual vou voltar logo depois. O movimento operário, que tinha um enunciado revolucionário, se caracterizou por uma demanda de maior integração. Vou constituir um movimento operário porque, como operário, sou dominado. Eu me mobilizo para obter vantagens do Estado, para ser um pouco mais cidadão. O movimento operário se organiza não para criticar a sociedade, senão para demandar mais cidadania. Se passamos aos movimentos sociais da orientação segmentária, aqueles que querem a separação da sociedade constituída, vamos encontrar três categorias, novamente. Os movimentos sociais segmentários organizados sobre a base de uma comunidade. E aí nós encontramos novamente um movimento social importante e perigoso para o sistema político, as coletividades comunitárias, os grupos comunitários muito integrados, porque aí a identificação é natural, que não se identificam com a sociedade, com o sistema político, da maneira que eles são constituídos. O caso das minorias religiosas, das minorias linguísticas, das minorias nacionais, os vascos na Espanha, os irlandeses católicos na Grã-Bretanha, os corsos na França, tem que falar da França também, Cabio na Algéria, e indefinidamente poderíamos continuar. Esses movimentos sociais são extremamente eficazes. Por quê? Porque, como eles são organizados numa base comunitária, eles denunciam o que não os ajuda, inclusive, mas pertencendo à comunidade. Um basco que não apoia outro basco contra o Estado espanhol, um católico irlandês que não apoia outro católico irlandês contra o Estado britânico, esses cidadãos se encontram numa situação de traição. É por isso que esses movimentos são tão mobilizadores, tão difíceis para serem reduzidos e insuportáveis para o sistema político. E constatem uma coisa, que quando aparece um desses movimentos, não desaparece nunca. Nenhum sistema no mundo, na história, não inventou uma solução que permitisse passar de uma situação de segmentação a uma situação de integração. Nunca uma enunciação segmentária pode ser traduzida em demandas de integração. Os dois últimos tipos são muito próximos. Tipo E e F são movimentos sociais que demandam a saída da sociedade, mas que não são organizados numa base comunitária. São as formas de contestação radical. Contestação que se cristaliza em torno de um objetivo preciso e que denuncia o caráter ilegítimo do sistema político. Eu quero a democracia, mas eu sei que aquele Estado não poderá
dar a democracia, por isso não estou de acordo com ele. Pois eu me considero como tendo minha legitimidade e considero o Estado ilegítimo. O poder, no caso, é ilegítimo. Fenômeno que encontramos na contestação islamista entre os muçulmanos, na Índia, nas grandes revoluções que vou falar depois, a Revolução Francesa, a Russa, a Chinesa. Os movimentos sociais mobilizam não em função de demandas precisas, eles não demandam nada. Os movimentos revolucionários, pré-revolucionários, não integram a lógica da demanda, estão na lógica da enunciação. Eu anuncio que eu sou legítimo, mas que o Estado ao qual eu pertenço não tem nenhuma legitimidade. O seu objetivo é sair desse sistema político para construir outro. Esses 6 tipos que mencionei são muito úteis e preciosos para comparar os movimentos sociais e para mostrar até que ponto podem ser diferentes. Gostaria também de falar particularmente sobre 2 pontos. O primeiro, como explicar que algumas sociedades evoluíram sobre um movimento social de integração, apoiando o Estado, porque outras sociedades, contrariamente, se encontram confrontadas a movimentos segmentários, coletivos de saída. A segunda questão, para perguntar se isso não está mudando, se não há uma evolução nessa distribuição. Por que essa diferença? É necessário, para responder à primeira pergunta, chamar a atenção sobre a extraordinária excepcionalidade dos movimentos sociais de tipo C, ou seja, associativos, e que demandam, que pedem integração. A extraordinária excepcionalidade do movimento operário na história do mundo é ver até que ponto esse movimento operário foi uma surpresa divina para o Estado perante os quais eles se constituíram. Graças aos trabalhos de Georges Lavaux, sabemos até que ponto os movimentos comunistas, os sindicatos operários que os inspiravam, foram funcionais para o sistema político ocidental. Temos que compreender por que esses movimentos operários, que na segunda metade do século XIX constituíram-se sobre um discurso revolucionário, sobre um discurso internacionalista, sobre uma dupla ruptura em relação ao Estado. Somos internacionalistas, negamos o Estado-nação, somos a favor da luta de classes, quase a guerra civil permanente. E rapidamente esses movimentos foram movimentos de integração e de estabilidade. Por quê? Por 2 razões. 3 razões. A primeira, o fato que a sociedade europeia ocidental se encontraram numa situação excepcional na qual os atores, não especificamente políticos, aceitaram a contestação. Imagine o que seria a história europeia e a história ocidental em geral se as igrejas tivessem sido construídas como no mundo muçulmano, as que levam a palavra da contestação. Teríamos assistido a um choque de 2 legitimidades. A uma que repousa
uma iniciação religiosa e outra que repousa numa iniciação política. E aí a legitimidade do Estado teria ficado muito fraca. Eu me coloquei essa questão. Uma parte da história ocidental mal conhecida, melhor conhecida por vocês na América Latina, mas mal conhecida por nós na Europa Ocidental. As igrejas estiveram muito perto, no século XIX, de levar à frente a contestação. Os primeiros movimentos, associações que se constituíram na Europa, chamaram a igreja, ao padre da cidade, para que os defendesse, para que os protegesse. E a divina surpresa é que a igreja refusou, negou entrar nesse jogo. Voltamos aos atores políticos, aos partidos políticos. A função de enunciação contestatária faziam entrar totalmente a contestação no espaço político. Essa foi uma condição de estabilização enorme e, como acredito muito no contexto hiperdeterminista, os acidentes, a boa sorte, poderíamos muito bem ter imaginado o contrário, quer dizer que a igreja escolhesse apoiar a contestação. O primeiro fator muito importante da integração, quer dizer, na história ocidental, somente os políticos fizeram o político, um fenômeno excepcional. Em nenhuma outra história, quando falarei da China, dos muçulmanos, se falamos da Índia, se falamos da África, em todas as outras histórias, a contestação foi levada à frente, foi defendida por atores não políticos. Daí vem o conflito da legitimidade. A história ocidental, perdão por repetir, é a única, século XIX, século XX, a única história na qual a contestação foi unicamente organizada pelas empresas políticas. Segundo elemento que teve um papel importante é a aparição quase simultânea da contestação e da democracia pluralista. Quer dizer que os regimes políticos ocidentais se transformaram em democráticos, concorrenciais, à medida em que se organizava o movimento operário. O resultado disso, o movimento operário, pouco a pouco, inseriu-se nessa concorrência política e transformou a contestação em enunciação de programa. Se bem que toda a contestação, fora do sistema no começo, foi captada pela cena política, pelo cenário político, inserida no jogo político democrático, e foi, desse ponto de vista, neutralizada na sua pretensão revolucionária. É extraordinário ver como, num país como a Índia, onde a defesa da contestação pelo religioso foi importante. O RSS e outro partido religioso hinduísta, pouco a pouco foram inspirados pelo cenário eleitoral e pouco a pouco mudaram sua enunciação contestatária para entrar numa contestação política banal na carreira pelo poder. E, finalmente, um terceiro fator de integração, a lógica do diálogo. O diálogo que se instalou entre uma classe que demandava integração e um Estado que tinha como estratégia, a partir de Hobbes, consistia em manter essa legitimidade distribuindo vantagens. O movimento operário se fazia contestatário,
essa demanda era captada pelo Estado. Daí que o movimento operário fosse cada vez mais legítimo, porque permitia a melhoria da condição dos operários, e o Estado também era mais legítimo, porque se transformava em protetor das distribuições. Todos se entendiam muito bem. Me lembro do período entre os anos 45 e 75 na França, época da minha infância, da minha juventude, onde as marchas dos sindicalistas que se passeavam entre a Praça da Bastille e a Praça da República, passeatas que duravam algumas horas. Não teríamos metrô em Paris, mas sabíamos que o metrô ia funcionar depois. Finalmente todo mundo ia obter o que queria, os sindicatos a sua imagem de maior eficácia, e o Estado, a partir de uma greve curta, assegurava o serviço público e ao mesmo tempo mostrava sua generosidade. Todos estavam contentes, as pessoas tinham rostos furiosos, mas tudo isso funcionava. Gostaria de mostrar, e isso está desaparecendo. Terminou. Por quê? Porque o Estado de Previdência, o Welfare State, e já falei disso, está acabando. E desde algum tempo, na Europa Ocidental, inclusive na Alemanha, o Estado não responde mais automaticamente às demandas operárias, às demandas de salário. É um fenômeno novo. As políticas econômicas são agora feitas a partir da austeridade e uma nova lógica da distribuição e da inflação. O resultado disso, essas ações de que falei agora, não chegam mais a resultados. Os sindicatos, os partidos operários perdem os eleitores. A base social percebe que esses movimentos não têm mais as vantagens que tinham outras vezes. E a sindicalização na França e em todos os países da Europa Ocidental está acabando, está falindo. A CGT, o principal sindicato francês, que tinha 2 milhões de filiados, tem 400, 500 mil. E talvez 300 mil. O segundo sindicato da inspiração cristã, que tinha em 68 quase 2 milhões, está em 350 mil e tem que mudar de secretário-geral todos os anos, geral, porque as coisas vão piorando. Assistimos a uma extraordinária crise do sindicalismo na Grã-Bretanha também, onde o sindicalismo era muito poderoso, vive uma verdadeira hemorragia. E de um momento para outro chama a atenção numa coisa muito importante na ciência política. Começaram a falar disso, que são os novos movimentos sociais. Há uma sociologia nova que tem 4, 5 anos, os novos movimentos sociais, que chamamos assim para mostrar a diferença com respeito aos outros. Muitos sociólogos trabalham sobre isso. Alain Turin, na França, o alemão Klaus Hofe e o italiano Melucci. O que são os novos movimentos sociais? Se criam sobre uma crítica feroz da organização sindical e falam que a organização sindical não serve para a nova sociedade, para a nova economia, para obter as vantagens.
propõe desenvolver novas ações coletivas fora de toda a ação institucional. O novo movimento social descansa sobre a espontaneidade, sobre a expressão selvagem. Substitui a greve organizada à greve selvagem. E vemos na França, na Grã-Bretanha, na Itália, inclusive na Alemanha, o que é revolucionário, greves se desenvolverem fora do controle organizacional. A iniciativa de pessoas, de agências novas que não conhecíamos e que se chamam coordenações. O movimento social começa a funcionar, delegados são escolhidos e esses delegados, que formam a coordenação, não procuram nenhum compromisso com o Estado, porque seu papel é gerar uma ação determinada num determinado momento. Não existe no espaço institucional, não existe como organização. Por que eles vão ter então um compromisso? O que tem a ver com as instituições não interessa para eles. É um movimento muito mais radical, mais duro. As greves no serviço público duram bastante, o que é revolucionário. Porque antes uma greve de metrô durava 3 horas e começava a funcionar de novo. Uma greve de metrô que durou quase 10 dias na França. Greve dos trens que durou 15 dias até o Natal. Há setores que precisam do trem para trabalhar, para que os carteiros, para que os funcionários possam visitar suas famílias nas férias. Esses novos movimentos sociais, novos atores, se negaram a outra característica dos novos movimentos sociais. Não procuram novos vínculos. Eles pedem aumentos muito altos, que na Europa 10%, 20% é muito alto. Eles pedem novos direitos, coisas absolutamente novas e grandes. Não uma coisa tímida, uma gestão, uma atividade de ruptura. E cada vez, e na medida que o Estado seja menos capaz de fazer a redistribuição, mais esses movimentos sociais irão para um lado radical e passarão de uma estratégia da integração à estratégia da segmentação. É a razão pela qual não podemos deixar de ver o aspecto parcialmente revolucionário, eu diria, desses movimentos. Em uma situação de crise social, de crise econômica que se agrava, esses movimentos são muito mais perigosos, porque não haveria organizações para regulamentar o sistema, regular o sistema. Estamos numa situação de total liberdade, total aliados. Esse é um panorama de uma extraordinária brutalidade em relação a tudo o que conhecemos antes. E esses novos movimentos sociais se desenvolvem particularmente onde os sindicatos foram fracos, onde os sectores, a contestação não era muito efetiva. Os enfermeiros na França, que faz 10 anos que trabalham nesse movimento, com esse movimento, os estudantes na França e na Europa Ocidental que se inspiram nessas fórmulas. As classes médias, que tradicionalmente eram pouco sindicalizadas, que pouco a pouco se inserem nessa lógica contestatária de questionar todo o sistema globalmente. Os juízes, cada vez mais, quer dizer que há essa visão mítica
e emblemática de uma aristocracia operária, metalúrgica, que estava na cabeça do movimento sindical, se substitui por outra visão, onde os movimentos sociais são pilotados daqui para frente por atores que pertencem a domínios que nunca praticaram a contestação, que estão procurando inventar uma nova fórmula contestatária, que levam uma extraordinária destabilização do sistema político. Os movimentos sociais são então tão importantes sem serem em lógicas muito voláteis. Segundo tipo de expressão fora do sistema são os modos populares de ação política. Modos populares de ação política, conceito que foi desenvolvido por muitos sociólogos políticos que trabalham nas sociedades extra-europeias e que conjugam todas as expressões políticas que são forjadas desde o baixo, também chamada política pelo baixo. Todas as expressões políticas que vêm diretamente do baixo, do tecido social, desde o baixo, sobre as quais os atores políticos especializados não têm nenhum poder. Nessa forma, não há profissionais da política, não há profissionais da contestação, são indivíduos que organizam, desenvolvem seus enunciados políticos fora de todo controle, fora de toda mediação organizacional. O que é interessante é que esse modo popular de ação política se encontra em todas as sociedades autoritárias democráticas, do norte, do sul, do leste, do oeste. Nenhuma sociedade está excluída dessa política pelo baixo, o que é uma fonte de optimismo que prova que o indivíduo não é sempre colocado baixo tutela, mas é também muito sugestivo pelo cientista político que terá um verdadeiro elemento para comparar, porque constitui um paradigma para estudar a sociedade da Europa Ocidental como a sociedade da África Negra ou no Sudeste Asiático. O que é que compõe esse modo popular de ação política? Primeiro, as greves selvagens, porque na medida em que não são, mas também a abstenção, porque nunca nenhum partido, nenhum ator político vai chamar a abstenção, a deserção eleitoral. Aí estamos numa lógica popular e completamente que escapa completamente ao controle institucional. Nos regimes autoritários, a decepção dos atos públicos, políticos. Não podemos levar nenhum indivíduo a obrigar a assistir a um ato político. A deserção de assistir aos atos políticos a deserção, então, dos atos políticos oficiais. Uma palavra um pouco estranha, o escapismo, as saídas. Não quero jogar mais, me retiro. Fenômeno ainda raro na sociedade ocidental, mas que encontramos no Egito, por exemplo, onde vemos jovens estudantes formados, técnicos superiores, desertarem da vida do El Cairo
para instalar-se no deserto, no Alto Egito, e constituírem comunidades religiosas, negando todo compromisso com a ordem política estabelecida. A imigração é uma forma também de protestação popular. Eu nego o sistema político no qual eu vivo, então eu vou-me embora. Quando o Zimbábue constituísse um Estado independente, a elite branca, acreditando que ia perder suas prerrogativas políticas e econômicas, escolheu viver em África do Sul. E quando o presidente de Zimbábue fez uma política tranquila, os brancos voltaram. E quando 6 meses atrás decidiu nacionalizar as terras, novamente os brancos foram embora. Essa é outra forma de expressão que está fora de todo controle institucional. As ondas de imigração que caracterizam os países da África do Norte e os países de leste da África não correspondem só a causas econômicas, mas também a racionalidade política. Me nego a viver esse sistema político, então vou embora. Escapismo como forma popular de ação política. E não poderíamos continuar? O contrabando, a economia informal. Falta uma bela tese sobre a sociologia política da economia informal. Como em países como na África, ou também na Ásia e na América Latina, quantidade de indivíduos contornam o Estado, ficam do lado do Estado, organizando atividades coletivas clandestinas que o Estado não pode controlar. É uma outra forma de política do baixo, de o indivíduo se emancipar da tutela do Estado. Na França, 50% da economia está por fora do Estado, sobre a qual o Estado não pode tirar impostos. O Estado não exerce sua obra reguladora. O Estado não pode assegurar os direitos normais do cidadão. Esse fenômeno toma proporções surpreendentes. Quando falamos da diáspora chinesa, diáspora que é muito difícil de quantificar, mas que tem o controle da economia das novas potências econômicas do Sudeste Asiático, Tailândia, Hong Kong, Taiwan. Que tira o Estado dessa possibilidade de decidir, inclusive na própria política econômica em todas essas regiões. Essa diáspora chinesa, por exemplo, está organizada em redes muito fechadas e estruturadas, que se reúnem em congressos e que marcam a orientação e a evolução das políticas econômicas nessa importante região. A música, a expressão musical, executar jazz na Rússia nos anos 60, ou executar música ocidental no Irã de hoje, é uma forma de protestação. O rail na Algéria é um instrumento de contestação extraordinário, que é uma forma para a juventude da Algéria de se diferenciar da sociedade, do Estado e do Estado algeriano. É uma forma de expressão que não é controlável. Como impedir a um indivíduo de ouvir uma fita de rádio? Aí também a ciência política espera trabalhos sobre o papel da música
como forma de expressão contestatária. Temos que falar das roupas e outras práticas populares de contestação, de formação selvagem, os rumores, as falsas informações e o papel que eles tiveram, às vezes, em primeiro tempo, em favor dos governados, agora em favor dos governados. Os rumores sobre alguma parte do exército, os rumores sobre a doença do presidente Mitterrand, por exemplo. E cada vez que há uma revolução em um país, encontramos que o presidente, o chefe do Estado, está doente. Não sei se isso tem a ver com a França, mas o rumor da doença do presidente é um instrumento de contestação e de mobilização popular extremamente forte. Eu gostaria, sobretudo, falar fundamentalmente de uma forma popular de ação política muito desenvolvida atualmente e sobre o qual teríamos que estudar bastante, é o messianismo religioso. A maneira onde os indivíduos se refugiam em organizações messiânicas, apoiam essas organizações para levar à frente mensagens políticas, desenvolver mensagens políticas. O que é o messianismo? O messianismo corresponde a duas características. Primeira, a certeza que a salvação vendrá, a construção de uma legitimidade que vai além do Estado. Pouco importa a política de um Estado, porque eu pertenço a uma organização que nos anuncia a Nova Jerusalém. O Egito da Idade Dourada serve porque se trata de populações pobres, ou seja, a anunciação da inversão. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse é o princípio estruturante do discurso messiânico, que vai ter uma adesão extraordinária daqueles que pertencem a categorias populares embaixo da sociedade e que encontrarão poder de revanche. O que gostaria de dizer é que essa expressão também legítima na medida que se inspirou na religião, no sagrado, uma visão muito exigente, superior à legitimidade do príncipe. Essa expressão messiânica existe sempre, em todas as culturas. É extraordinário. Todas as culturas têm messianismo. Tenho o hábito de dizer, isso é uma exceção? Não, mas o messianismo existe em todos os lados. O cristianismo está cheio de messianismo. No fim da Idade Média, houve uma série de movimentos messiânicos flagelantes, anabatistas. Uma cidade anabatista se constituiu-se a Münster, querendo representar a Nova Jerusalém. Até que ponto, então, esse movimento pode levar a construção de uma nova ordem política? Por exemplo, o cristianismo protestante está cheio de seitas protestantes, adventistas, a Igreja do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, que têm sucessos fulgurantes aqui no Brasil, na América Latina. O seu chamado constitui uma fonte de hemorragia da Igreja Católica. E, sobretudo agora que o curso da teoria da libertação desapareceu. Mas também existe no Islã, onde ouviram falar do Mahdi, no Sudão, onde o general Gordon caiu perante um indivíduo que se pretendia um novo profeta, o representante do profeta.
na Nigéria, desde faz 10 anos, que milhares de indivíduos são mobilizados e assassinados em nome do profeta que se chama Mai Tatsin. E nesse país onde a gente nunca fala, ele tem um clima de guerra civil permanente. E quando Khomeini chegou ao poder no Irã, muitos o apresentavam como um Messias. A famosa noite do 12 de fevereiro de 79, um rumor circulou onde viram seu rosto na lua. E ele nunca desmentiu isso. Isso para dizer que para o Islã também para o Islã humanista que nega formas de religiosas, pratica também o messianismo. Mas também nas religiões asiáticas, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, sempre tiveram messianismo. Kalki no hinduísmo, Maitreya no budismo. As muitas seitas taoístas, que mostrarei quando falarei da história chinesa, que foram os vetores das revoluções. A passagem de uma dinastia imperial a outra se fez sempre sobre a base de uma mobilização religiosa. Prova que o Islã não tem o monopólio nessa forma de mobilização messiânica. Todo esse messianismo me parece interessante por três razões. A sua sociologia indica que mobiliza os excluídos. E isso me leva ao Oberschai e o que falava sobre os movimentos sociais. Cada vez mais, todos que percebem que sua estratégia de integração faliu, vão refugiar-se nas seitas messiânicas. Não cheguei a integrar minha sociedade, a sociedade não me quer. Pode ser que a cidade do céu celeste gostará de mim. Como explicar o sucesso fulgurante das seitas protestantes entre os índios no Equador, Guatemala, por pegar dois exemplos, se não temos consciência que esses dois estados tenham desenvolvido uma unidade, uma imagem do índio importante. Quando fui a Colômbia, quando visitei as favelas de Bogotá, falei com uma mulher muito velha. Isso era evidente, era a imagem própria da velha mulher que tinha sofrido muito. E graças a um tradutor, consegui falar com essa mulher e perguntei para ela o que fazia antes. Era florista no centro de Bogotá. E por que você se refugiou aqui? Porque queria fugir da Babilônia prostituída. Mas quem é a Babilônia prostituída? É o Estado e a Igreja na Colômbia. E o que você esperava fazer? E a senhora pertencia a uma igreja adventista. Ela respondeu: eu construí aqui, na favela, a Nova Jerusalém. E como daqui a 3 anos, 6 meses e alguns dias vai ser o fim do mundo, estarei perto da porta do paraíso. Mas nós somos cada vez mais numerosos. E há adventistas no Panamá. Eu ouvi dizer que há nos Estados Unidos. Esse discurso me surpreendeu, porque mostra a extraordinária força de mobilização dessa enunciação messiânica, que se dirige também a uma população a qual faltaram as circunstâncias de inserção. O segundo ponto que gostaria de chamar a atenção é que, contrariamente aos movimentos revolucionários laicos,
ou os movimentos religiosos não messiânicos, não setários, como, por exemplo, movimentos islâmicos hinduístas. Esses movimentos não são muito políticos. O que é interessante, se vocês pegam as seitas protestantes, as diferentes formas de messianismo que conhecemos, o discurso sobre o Estado é de desprezo, mas nunca um discurso revolucionário. As seitas não chamam a revolução, chamam a saída, a deserção. As seitas são fonte de depolitização, mais fonte de depolitização que de mobilização. E são fonte de uma enunciação contestatária do sistema político, mas não fonte de mobilização revolucionária contra o sistema político. E a razão pela qual o sistema político, as seitas são bem toleradas, porque é melhor isso que uma guerrilha castrista. É muito mais fácil de integrar-se. E, finalmente, o terceiro aspecto que eu gostaria de colocar é que o fato corrosivo das seitas leva à lógica da representação institucionalizada. As grandes vítimas das seitas não são os estados, são os mediadores políticos. Não calculamos uma coisa muito importante, é que cada vez, quanto mais as seitas se desenvolvem, mais os partidos entram em crise, mais o jogo de clientelismo clássico sofre, mais nos encontramos numa situação de crise do político. É aí que eu vejo o perigo. Não é na revolução. É pior do que isso. É o enfraquecimento geral do político. Problema sobre o qual voltaremos na última sessão. Vamos agora à terceira forma de movimentos fora do sistema, que é a revolução. Aí gostaria de dizer alguma coisa sobre a sociologia comparada da revolução. Vou dizer algumas palavras porque a ciência política, paradoxalmente, é muito pobre sobre os fenômenos, no estudo dos fenômenos revolucionários. Um fenômeno pouco estudado, pouco ensinado nos programas de sociologia política, nos programas de sociologia comparada sobre a revolução. Porém, são as revoluções que estruturaram a história política da sociedade. Temos que colocar um pouco de ordem e procuraremos dar uma definição da revolução. Será a última definição dessa noite. Tomada do sociólogo alemão Neumann, que definiu a revolução como uma mudança radical, fundamental, na organização política, a estrutura social, a propriedade, a fórmula de legitimidade, e que conduz a uma ruptura maior no processo de desenvolvimento. A questão que se coloca a sociologia política é dupla. Como explicar a emergência das revoluções e, ao mesmo tempo, como responder à pergunta surpreendente de por que algumas sociedades conheceram revoluções e não outras. É surpreendente porque as sociedades com revolução e sem revolução. Falamos da grande Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa. Todas essas revoluções fizeram escola. Alguns quiseram inspirar-se, como na Revolução Francesa, mas não falamos da Revolução na Alemanha, no Japão. Há uma Revolução Inglesa, mas tímida, limitada. Por que as diferenças?
envolver diferentes escolas e interpretações, que gostaria de classificar em 4 categorias. A primeira categoria, a primeira sociologia da Revolução foi uma sociologia marxista. Marx explica a Revolução de uma maneira muito sutil, às vezes esquecida, bela explicação que quase nunca é retomada, não sei porquê, e que é a seguinte: a revolução deriva, disse Marx, da combinação de 2 contradições. Aí encontram o discurso marxista a contradição. Em toda formação social há uma contradição essencial, e uma contradição que vai simplificar ou vai simplificando. A contradição essencial, que é em toda formação social, é a luta de classes. A oposição entre a aristocracia ou burguesia na época feudal, ou a oposição burguês-operário na época capitalista. Essa contradição é essencial, consubstancial à sociedade, e não há sociedade que não conheça a luta de classes, conflitos de classe. E também explica a uma segunda contradição que só aparece progressivamente: a diferença crescente que há entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. Quer dizer que as forças produtivas, por definição, não param de evoluir, de se desenvolver tecnologicamente, cientificamente. Contrariamente, as relações sociais de produção são fixos, fundados numa lei de produção. Há uma organização da propriedade, uma organização das relações sociais que é estável. E os que são beneficiários procuram que essa organização seja mantida, porque essa organização não seja atingida. Marx disse: a contradição será tão importante entre o caráter fixo e a evolução que vamos entrar numa crise econômica. Essa contradição vai ser tão forte que uma crise econômica vai se desenvolver. Marx disse: a revolução é o reencontro de tudo isso, porque a luta de classes se combina com uma crise econômica. E por isso os marxistas consideraram, de um lado, que a crise econômica ia conduzir inevitavelmente a sociedade capitalista à revolução, e que, do outro lado, nenhuma sociedade ia fugir, escapar da revolução. E numa lógica leninista, o rol do Partido Comunista, o papel, consiste em ativar a luta de classes no período de crise econômica. E aí, então, temos a revolução. O esquema de Marx fracassou doblemente, porque a revolução não foi universal, e todas as sociedades capitalistas não conheceram o processo revolucionário. Mas, sobretudo, e aí gostaria de insistir, Marx errou porque deu muita confiança em aquilo que deu muita confiança, ou seja, o determinismo econômico, que deveria ter provocado o fim da Primeira Guerra Mundial, fosse a Alemanha e não a Rússia que conhecesse a revolução. E provavelmente essa formidável inversão, a revolução triunfante da Rússia, que mostrou
que não existia o determinismo econômico e que a revolução correspondia muito mais a fatores políticos que a fatores econômicos. E a partir daí o debate foi relançado. Se a revolução se explica por fatores políticos, quais são eles? Aí temos a segunda grande teoria, que conheceu nos Estados Unidos um grande sucesso, e que, contrariamente à teoria marxista, é ainda utilizada e com alguns interesses, e que é a teoria da privação relativa ou da frustração relativa, que consiste em dizer que a revolução é o fato dos frustrados. Quer dizer, a revolução mobiliza não somente os pobres, não somente os mais pobres, mas aqueles que começaram a ver uma situação de riqueza e que foram privados dela. Ou dito de outra maneira, a revolução é um fenômeno que pode chegar a sociedades não pobres, mas sim em transição, porque quando a riqueza é evidente, quando os indivíduos percebem a desigualdade das possibilidades econômicas, esperam uma ascensão social que eles não têm. Essa teoria da frustração relativa, da privação relativa, que devemos ao americano Gell, um romance que chama Por que os Homens se Revoltam, e James Davis, outro cientista político americano. Sempre o mesmo problema. A teoria da frustração relativa explica muitas coisas, mas está bastante bem fundamentada, mas não explica os mecanismos políticos, tais quais como são. Um terceiro grupo de teóricos, encabeçados por Charles Tilly, explica que a revolução, numa perspectiva leninista, é imputável ao grau de organização política dos partidos contestatários e dessa organização política do Estado coercitivo. Ou, dito de outra maneira, para que o movimento revolucionário possa triunfar, ganhar, é necessário que seja fortemente organizado em partido. A tese de Lenin, o voluntarismo político, mais que as condições econômicas, e também é necessário que a capacidade contestatária do Estado se enfraqueça. Esse elemento é interessante, é importante. Mostra que tinha medo quando eu falava que a expressão fora do sistema era pouco política. Mas Tilly dá uma nova ideia sobre essa ideia, sobre que a expressão fora do sistema pode ser muito eficaz. A passagem à revolução é possível só quando há mediação política. A expressão livre, espontânea, pode ter efeitos de mobilização, mas conquistar o poder é outra coisa. Contestar livremente é uma coisa, tomar o poder é outra. Passa pela captação de uma energia política do interior, inclusive do próprio sistema político. Isso não explica ainda por que alguns sistemas políticos conheceram revoluções e não outros. Acredito que as respostas mais convincentes foram aportadas pelos trabalhos da sociologia política, desde Tocqueville, o antigo regime e a revolução.
um dos livros mais importantes dessa política, desde Tocqueville, que analisa a Revolução Francesa, até Tedesco-Paul, SKOCPOL, que tanto um quanto o outro mostra que a revolução está vinculada à natureza do Estado. Esse argumento forte. O processo revolucionário, sem ser onde o Estado se desenvolve, onde o Estado se compromete fortemente com uma classe contra outra. Situação, por exemplo, tem um Estado forte, muito vinculado a uma classe que protege contra as outras. Essa é uma situação de dinâmica revolucionária. E corresponde a uma categoria particular de Estado, que é o Estado agrário. São os Estados que estavam vinculados à aristocracia proprietária e que procuraram proteger essa aristocracia contra os camponeses e contra a burguesia. Esse é o tipo de situação a mais favorável à revolução. O tipo de situação revolucionária por excelência. Por quê? Porque nesse tipo de situação, a classe que ascende a burguesia sente que não poderá realizar seus interesses, triunfar nos seus objetivos sociais, econômicos e políticos, necessariamente, conservando um Estado que proteja uma elite decadente, uma elite proprietária de terra. A estratégia da burguesia vai consistir, ao mesmo tempo, a quebrar esse Estado, a quebrar essa estrutura social que está tão grudada ao Estado. É muito exatamente a explicação de Tocqueville da Revolução Francesa, onde um Estado absolutista, protetor dos direitos feudais da aristocracia, bloqueia a ascensão social da burguesia. A estratégia mais racional para esse Estado era aliar-se, também vítima, os camponeses, um doble objetivo, político e social. Compreendemos nessas condições por que a revolução se desenvolveu na França, na China, na Rússia, onde encontramos esse Estado agrário, agrícola. Não se desenvolveu na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra, progressivamente, a aristocracia se separou do Estado, inclusive combateu o Estado. Aliou-se à burguesia para comerciar. A aristocracia e a burguesia se entenderam entre elas para construir uma economia de mercado que se transformará em uma economia industrial, pouco a pouco. A aristocracia e a burguesia, se entendendo, o Estado estava um pouco marginalizado. Qual era o interesse? O interesse de combater o Estado, que não podia fazer mais nada contra ninguém. A economia da revolução era fácil a ser feita. Na Alemanha, totalmente diferente. Na Alemanha, o Estado protege os Junkers, a aristocracia proprietária, mas associa a burguesia a essa proteção. O Estado de Bismarck vai reconciliar a burguesia e a aristocracia, vai assegurar a preservação da economia rural, da economia dos Junkers, na Rússia, mas também vai favorizar o desenvolvimento da Renânia, de uma economia burguesa capitalista. A estratégia bem pensada da burguesia era confiar no Estado, que dava o espaço necessário. Contrariamente, essa formidável coalição conduziu
a um Estado super poderoso. É um dos fatores explicativos do fascismo e do nazismo, do totalitarismo. Mas também temos que levar em consideração que os camponeses ficaram sós, e só eles não podiam fazer a revolução. Tudo isso me parece importante, porque na medida em que avançamos na análise, acredito poder mostrar como a expressão fora do sistema existe, como essa expressão fora do sistema não chega a resultados decisivos, senão quando ela se combina com um tipo de sistema político, e que não podemos deduzir dessa análise comparativa das expressões fora do sistema que é suficiente para os indivíduos organizar-se no seu canto, fora do controle institucional, para procurar a ordem política. A expressão fora do sistema favoriza a contestação. Ela leva ao poder quando as mediações políticas começam a trabalhar e quando o Estado que existe permite isso. Agora, brevemente, vou evocar na segunda parte. Ela é muito mais curta. Vou sair da comparação transversal para mostrar algumas formas de como a função contestatária se organiza de forma diferente de uma história a outra. Eu peguei 3 histórias: a história chinesa, as muçulmanas e o Estado ocidental. A história chinesa é muito interessante do ponto de vista da lógica da expressão contestatária, porque foge completamente às nossas categorias. A China tradicional, primeiro. Pero espero poder mostrar como isso tem a ver com a China de hoje. A China tradicional se organiza sobre um contrato explícito entre o império e os camponeses. Na história chinesa, houve diferentes dinastias que governaram 3, 4, 5 séculos, segundo os períodos. Cada vez que uma nova dinastia começava, o que fazia? Organizava a redistribuição de terras. Todo novo império se construía sobre uma redistribuição equitativa de terras entre as famílias. Sobre que base se fazia essa redistribuição? Sobre uma base interessante e cinicamente contratual. O Estado dava a cada família suficiente quantidade de terra para que essa família possa atender às suas necessidades e possa pagar o imposto necessário para que possa continuar funcionando a burocracia imperial. O perfeito contrato social. Quer dizer, não se dava mais a cada família. Dando essa quantidade de terra, podiam controlar as diferentes famílias. Não se lhes dava nem mais nem menos. Se dava menos, poderia nascer um descontentamento que poderia levar à agitação revolucionária. Perigosa para o próprio sistema. Nem mais nem menos terra. Essa lógica do império agrícola que dá o suficiente para poder funcionar e para evitar a contestação. O que é extraordinário e repetitivo na história chinesa. Essa distribuição ao longo do tempo era questionada, porque havia mais fortes e mais fracos. Tinha famílias com muitos filhos, com poucos filhos, sem filhos, porque pouco a pouco
a usura do poder não podia assegurar essa redistribuição. O resultado, depois de 3, 4 séculos, assistíamos a agitações camponesas fomentadas pelos camponeses pobres, ciumentos dos ricos e furiosos, bravos contra o império. E quem organizava esses camponeses pobres que se rebelavam contra a ordem social? As seitas contestatárias, as seitas taoístas. Por que os taoístas? Porque o discurso taoísta consistia a dizer: desprezem a ordem temporal, reencontrem a lei da natureza. É formidável o discurso. Expressar a ordem temporal, reencontrar a lei da natureza, quer dizer, tem que me dar minha terra para poder viver. A história chinesa, então, teve várias revoluções taoístas que faziam colocar uma nova dinastia, e as coisas começavam assim novamente. E por que vocês acreditam que Mao Tse-tung organizou essa marcha? Na mesma base. Trata-se de organizar, de mobilizar os camponeses frustrada anteriormente. O que caracteriza o marxismo chinês? Os chamados camponeses que são vítimas do capitalismo e da ordem dinástica, imperial e depois republicana. E do impacto maoísta na revolução e depois repousava na ideia de aliança com esses camponeses frustrados que receberam o que queriam. E por que vocês acreditam que o regime maoísta e pós-maoísta está fracassando? Pelo mesmo processo. Quer dizer, leis de mercado que na China aparecem pouco a pouco, que reconstituem as oposições de classe, que pouco a pouco atingem a ordem política de alto. Por que esse exemplo? Porque acho que não falamos suficientemente da China, e também para mostrar que, como o contratualismo permite voar e ver ainda muitas coisas, e para mostrar como cada história mostra sua própria contestação muito forte na China e muito fraca em outros países, como na Inglaterra, que não conheceu a Revolução Camponesa, ou a Alemanha no século XVI não conheceu a Revolução Camponesa, embora tenha tido movimentos. E por que então a história política, na construção cultural, no tecido cultural, na ordem social, nos oferece explicação? Segundo exemplo, o exemplo muçulmano. A decoração é outra. Vamos pensar a contestação no mundo muçulmano. Vocês se lembram do que disse a primeira sessão? O modo de legitimação no mundo muçulmano se opera de forma diferente do que vemos na cultura ocidental. Porque a ideia é dupla. O príncipe não pode ser legítimo, mas se não é legítimo, é no mínimo necessário. Deve ser aceito porque protege a fitna, protege contra os riscos da desordem. Os indivíduos devem obedecer para evitar a anarquia, a sedição. Fitna em árabe quer dizer sedição e sedução. Tem dois sentidos: sedução e sedição. A obediência civil é para evitar o caos,
desordem. Mas o príncipe também tem a obrigação de aproximar-se o mais possível da lei divina, o mais perto da ordem ideal legítima. Sobre essa base, como se organizou a contestação? A partir de 3 discursos, 3 práticas. A primeira prática, velha como os impérios, a prática da saída. Não estou de acordo com a ordem imperial, então vou-me embora. Não serei acusado de provocar a fitna, porque eu não estou protestando, não estou contestando, eu vou-me embora. E quando nos vamos, não perturbamos ninguém. Não estou criando desordem. Essa é a primeira forma de contestação, que sempre existiu no mundo muçulmano, que existe ainda hoje. Muitos exemplos posso dar. As comunidades sufi. O que é? Nasceram quando o califa começou a editar leis políticas inspiradas por ele e não pela enunciação religiosa. Então alguns disseram: não aceitamos a lei do califa e nós vamos construir uma comunidade sufi. O século VIII, o século IX. Mas o fenômeno é comum no Egito. Os Marabuti, o Senegal, significa a mesma coisa. O Senegal, eu me reconheço como membro das confradias antes de ser membro de um Estado. E antes de pertencer a um Estado que não me satisfaz porque se afasta de Deus, eu faço meu próprio grupo. Contrariamente ao que conhecemos na história ocidental, temos no mundo muçulmano uma construção, uma prática corrente da contestação que descansa na decisão de se afastar do sistema político. Uma segunda maneira de prática contestatária possível, que é a de denunciar o poder corruptor. Quer dizer, o poder corrompe, e para evitar essa corrupção, o poder deve retomar a lei de Deus. Eu não faço nada ruim, porque estou invitando o príncipe a pegar novamente a lei divina. Essa reivindicação periódica que aparece para redescobrir a lei de Deus, abandonar os códigos civil, penal, de comércio, para substituí-los por leis que partem do Alcorão. Por que a Algéria é importante nesse debate? A inspiração é a procura de desenvolver um discurso de contestação a partir da Algéria, de defender um Estado não inspirado na França, senão inspirado nas leis divinas. No Sudão, no Paquistão, na Algéria também. E no conjunto das sociedades muçulmanas. E a terceira forma de contestação, que foi adotada pelos irmãos muçulmanos e o grande teórico Said, que é inverso, que muda o argumento da anarquia, que o coloca contra o príncipe. Ele diz que efetivamente a contestação cria a anarquia é ruim, negada por Deus, mas eu digo que
O principal responsável da anarquia é o príncipe que não respeita a lei divina. Não respeitar a lei divina, inspirar-se em modelos estrangeiros, é criar condições de anarquia. Eu me considero legítimo de empregar métodos radicais de contestação, a força contestatária, a guerra santa. Me sinto no direito de usar a guerra santa contra o príncipe que não respeita a lei de Deus. E não respeitar a lei de Deus significa, no discurso islamista, copiar os modelos ocidentais, procurar construir um Estado laico. É o inspirador dos irmãos muçulmanos. Os digo que o príncipe constrói um Estado europeu, tem o dever, deve ser combatido. Nós temos o dever de combater. Esse discurso parece interessante porque reúne de maneira precisa os argumentos nascidos da cultura islâmica, destinados a proteger a ordem política e formar base de mobilizações contestatárias. E como eu falava na primeira vez, ouvindo esse discurso, compreendemos porque, pouco a pouco, no Islã, os movimentos islamistas têm o monopólio da contestação. E um fenômeno inquietante para o sistema político é como esses movimentos contestatários diz que tem uma legitimidade superior à legitimidade do príncipe. Mas não somente aquela do príncipe, senão, atenção, essa legitimidade é um chamado ao povo, e quem não responde a esse chamado é religiosamente culpado. É uma lógica de círculo vicioso. Sair desse círculo vicioso é daqui para frente impossível. E seria muito imprudente considerar, como alguns fizeram em alguns momentos, que os movimentos islâmicos estão regredindo. Pelo contrário, nessa saída cultural há uma fonte eficaz de mobilização. Finalmente, para terminar, vamos examinar a situação do Estado ocidental. A maioria dos elementos que compõem a crise do Estado ocidental vocês conhecem. Eu já expliquei mais uma vez. O que gostaria de mostrar é como a contestação no Estado ocidental, quando é oposta ao mundo muçulmano e chinês, se baseia em coisas mais utilitárias. Quer dizer, a contestação no Estado ocidental é daqui para frente, tem daqui para frente um conteúdo onde na interrupção da lógica do câmbio, da mudança entre o que o cidadão demanda e o que o Estado distribuidor oferece. E a crise da legitimidade que bate no Estado ocidental hoje se baseia não numa mudança de valores e não para descobrir outros valores como no mundo muçulmano. A contestação se apoia sobre um cálculo. Em que medida o Estado vale a pena salvar o Estado e em que medida apoiar o Estado, sustentar o Estado, em que medida sustentar o Estado é ainda racional.
Então, vocês compreendem por que a crise do Estado Ocidental, a contestação do Estado Ocidental, se baseia sobre 4 pés. Primeiro, a contestação da incapacidade distributiva do Estado, que disse outro dia, o Pacto de Hobbes está questionado. O Estado não podendo me proteger, por quê? Eu deveria apoiá-lo. E por que devo apoiar as instituições sindicais de partidos que se comprometem com o estado de providência? Segunda base da contestação, e um fenômeno que eu teria gostado de falar bastante, por ser um fenômeno complexo, a crise do papel do Estado na economia. E aí nos encontramos perante um dilema que acredito através de todos os estados ocidentais europeus hoje. Ou o Estado decide deixar fazer novamente, se instala num novo neoliberalismo de tipo de Margaret Thatcher, aí ele se afoga por uma crise de legitimidade. O Estado constatou que não tem mais poder sobre os mecanismos econômicos, então oferece à sociedade uma nova aventura liberal. Foi a solução de Margaret Thatcher, de Reagan. E por isso as sociedades com o Estado forte foram muito prudentes na defesa de uma política neoliberal à direita na França no período pré-eleitoral. O neoliberalismo nunca foi defendido pela direita. Os estados colbertianos e neomercantilistas duvidam perante isso que é a oficialização da sua incapacidade e a perda da sua legitimidade. A segunda estratégia possível, que muitos sociólogos, ou alguns que chamaram neocorporativismo, os trabalhos do inglês Jessop ou Lembo, muitos sociólogos dizem que o Estado tem uma resposta neocorporativa que procura associar os representantes da economia à elaboração de uma política econômica do Estado. O Estado não tem mais capacidade de agir sobre a economia. E para reconquistar uma capacidade que perdeu, procura implicar os sindicatos, os grupos políticos na elaboração da sua política econômica. É uma prática de novo corporativismo do Estado. O fenômeno existe na Alemanha, onde o Estado está forçado a se associar com os sindicatos para a elaboração da sua política econômica. Foi tentado na França através das comissões de planos, convenções coletivas, de uma série de mecanismos institucionais levantados para associar os sindicatos e a elaboração da política econômica. O problema é duplo. Primeiro, os salariados aceitam cada vez menos o que consideram uma nova traição dos sindicatos. E na França a experiência foi interrompida porque a CGT percebeu que essa associação para elaborar uma política econômica do Estado significava perder apoio, provocava o nascimento desses novos movimentos sociais que falei, por exemplo, as greves selvagens. E segundo problema, e muito mais grave,
é que numa política de austeridade, associar os sindicatos à decisão e associá-los à queda. Associá-los à queda significa a perda de legitimidade para todos, o que acontece na Alemanha. Há uma tentativa de associar os sindicatos alemães à política de austeridade que tem a ver com a integração da antiga Alemanha do Leste, chega a resultados contrastantes que mostram uma crise da central sindical alemã e uma perda de influência social. Essa é a segunda fonte utilitária de contestação. Contestamos o Estado, não somente na redistribuição, sino no seu papel econômico. O terceira fonte é a crise do quadro nacional. É ainda vantajoso participar da construção nacional ou numa sociedade que é cada vez mais multicultural, cada vez mais pluralista. O que significa a legenda nacional? É o problema da integração dos imigrantes nas sociedades europeias, dividido em todos os países europeus, mas que leva à redefinição do contrato nacional. É que verdadeiramente eu, como imigrante, eu tenho interesse de me integrar na sociedade francesa e que eu, cidadão francês, tenho interesse em participar da elaboração dessa nova coletividade nacional que passa pela integração de categorias novas, crise da identidade nacional. Essa crise da identidade nacional é uma fonte formidável de destabilização da ordem política, porque leva a essas novas ondas de populismo que invadem quase todos os países da Europa Ocidental. E a quarta crise é a crise internacional do Estado, quer dizer, eu, como ator da sociedade francesa, ou da sociedade alemã, ou da sociedade britânica, eu não tenho interesse a fazer novas alianças. Esse é um tema que tem uma importância fundamental. Eu tenho interesse em novas alianças transnacionais com meus semelhantes de outros países. Isso sobre o Estado ao qual eu pertenço. Eu, como piloto de uma linha nacional, tenho interesse em me associar a um sindicato internacional. Eu, empresário, tenho interesse em defender o Estado francês ou uma política transnacional que vai me favorecer mais. Eu, estudante francês, tenho interesse a agir só na França ou me inserir em outras universidades e deixar de lado a educação nacional. É um processo que se chama a transnacionalização do indivíduo e que leva de maneira progressiva ao questionamento pelos indivíduos do quadro nacional no interior da construção de uma rede transnacional. Não há valores detrás de tudo isso, mas estratégias de indivíduos. E há também uma forte expressão política. Tudo isso, todos esses questionamentos, todas essas práticas micro-individuais são pouco perceptíveis, mas que compõem e enunciam uma nova política que cada vez menos conciliável com o quadro etático nacional e que entra cada vez mais em tensão com esse quadro etático nacional e se desenvolvendo, cria uma nova expressão fora do sistema, que chamarei, para terminar, a crítica do político. Entramos numa ordem da crítica social do político,
que no mundo europeu ocidental conheça uma nova vida. Obrigado. Me expressar em português para ser entendido pela assistência. Professor, está ouvindo? Em 1989, na comemoração do segundo centenário da Revolução Francesa,